continuando na brilhante entrevista com Bernard Entchev, um dos mestres do Brasil, com foco no capital humano e gestão de pessoas, falando de novo nas competências e falando na continuidade dos trabalhos de liderança. A Exame esse ano falou que uma empresa brilhante cria lideranças brilhantes, e daí ela pergunta, ou será que é o contrário, lideranças brilhantes criam marcas e produtos brilhantes? É a segunda alternativa, é a segunda alternativa, sem dúvida nenhuma. Que, na verdade, as empresas, elas só são empresas porque elas são feitas de pessoas. Na hora que você tirar as pessoas das empresas, aquilo não é mais, aquilo passa a ser um depósito, passa a ser um conjunto de máquinas, mas não é mais empresa. A empresa precisa ter pessoas, e as pessoas é que fazem as empresas. E normalmente, quando as empresas que conseguem desenvolver lideranças brilhantes, é que tem alguém mais brilhante lá atrás, lá no back office, muitas vezes, lá na presidência, ou seja, lá no conselho de acionistas, que orienta, dizer, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E dessa forma, eles é que conduzem, vamos dizer, que as empresas cheguem a ser brilhantes. Qual a importância hoje do trabalho de mentoring, do mentor, do tutor, alguém com mais experiência de carreira, um ídolo que vai ser o seu padrinho corporativo por um tempo, Bernard? Olha, isso é uma coisa que é muito antiga já, a gente chama isso de mentoring agora, mas na verdade, vamos dizer assim, esse padrinho que a gente tinha, isso já acontecia há muitos anos atrás. Eu trabalho há 56 anos, né? Muitos anos, há muito tempo. Então, nesses anos todos aqui, eu já tive vários desses padrinhos aqui. Alguns foram realmente fantásticos. Eles fizeram uma revolução na minha vida, porque eles conseguiram me ver enxergar ângulos de situações, de problemas, ou, vamos dizer assim, de ganhos, que eu não conseguiria ver isso sozinho jamais. Então, eles me fizeram isso aqui. Outros também me cercearam, outros também, em vez de me ajudar, eles me prejudicaram. Me sabotaram, porque eles não queriam competição, achavam que eu poderia competir com eles, ou que ia ser melhor que eles. E interessante, nesse processo eu tive pessoas que foram absolutamente suaves comigo, consegui aprender com eles. Mas as pessoas que são mais exigentes, são mais duras, normalmente o aprendizado é mais profundo, ele é mais doído. O processo de aprendizado ele é mais doído, é que nem chute na canela. Não mata a gente, mas ele desperta para a reação. E a gente se acorda, porque muito cafuné deixa você mole, né? Só elogios, só, vamos dizer, boas tratativas, isso aqui, você camarada, você amolece. E, na verdade, o mundo, ele não perdoa isso, principalmente na iniciativa privada, não tem perdão. Você errou, você dança mesmo, e rápido. Simples não assim. demora. Simples assim, fecha. Poder, orgulho e a vaidade são os grandes inimigos de um executivo aí bem-sucedido que possa se contaminar pela posição? Eu até diria que nem tanto, porque se você não tiver ambição, e ambição, vamos considerar, ambição não precisa necessariamente ser santa, né? Vou produzir para os capuchinhos, não é isso. A ambição de eu chegar, eu querer, vamos dizer, eu conduzir, porque na verdade o líder, ele efetivamente, ele gostaria de ele comandar. A última palavra é minha. Essa ambição, mas essa não é ruim, se você usa meios lícitos para fazer esse caminho. Agora, se você usa meios ilícitos ou não legais para chegar lá, provavelmente quando chegar lá em cima você vai ser um péssimo líder, vai ser um líder ruim e obviamente vai levar a organização a descaminhos, vai levar a organização a situações muito embaraçosas. Basta a gente ver agora, recente, né, nessa crise, por que algumas empresas daquelas precisavam estar lá naquele negócio. Pensa bem, são empresas de altíssima tecnologia, são empresas grandes, com tradição e tudo mais. Para que precisava entrar numa situação dessa? Não havia necessidade disso. Então, isso tem muito a ver com essa liderança e por isso, é a terceira vez que estou insistindo, aquela questão dos valores. Meus amigos, valores é tudo, porque eu vou agir de acordo com os meus valores. Eu posso até me enganar durante um período, posso até passar por cima deles numa determinada situação, mas no meu dia a dia, na minha semana, no meu mês, no meu ano, eu vou agir 98% de acordo com os meus valores. Seu caráter vai moldar a sua carreira. É ele que vai mudar. Na verdade, é isso aqui. É isso mesmo, bem desse jeito. Eu gosto de falar de fórmulas com quem é mestre e entende. Uma das perguntas que fazem muito para qualquer professor no mercado é: o que você aconselharia como MBA ou pós, ou, quando é mais cedo, graduação, MBA e pós, quais são os cursos e quais são as áreas, ou qual o currículo ideal mais buscado? Como você faz esse fechamento hoje, Bernard? Hoje é o seguinte, eu gostaria de dizer o seguinte: do céu não cai nada.
Ou seja, a única vez que caiu alguma coisa do céu foi o maná e foi para os israelitas lá no deserto do Sinai e lá caiu durante 40 anos e depois só caiu gelo, trovoada, ventos, coisa desse, neve, coisa desse tipo. Tudo assim. Que tinha que se esconder. Exatamente. Então, vamos dizer, tudo vai depender do esforço. Então, quando eu comecei a trabalhar, na minha época, você tendo o ginásio, você tinha um baita de um diferencial, que era o primeiro grau completo. Depois disso aqui, acho que 4 ou 5 anos depois, eu percebia lá no recrutamento da nossa empresa, que eu estava lá, que eles valorizavam mais quem tivesse o segundo grau. Já era um grande avançado. Depois começou a se valorizar efetivamente a graduação, né, o curso universitário em si. E hoje a gente sabe que isso é insuficiente. O curso de graduação é importante, porque senão você não consegue o resto, mas você tem que fazer o curso de graduação e tem que continuar. Eu diria que hoje o ciclo é de 3 a 5 anos, a gente volta a pôr o bumbum na cadeira da universidade ou da academia, ou formal ou informalmente, vai ter que fazer isso sempre. O ciclo é de 3 a 5 anos. Claro que, vamos dizer assim, no nosso sistema educacional brasileiro, aqui você sai da universidade e vai fazer um que nós chamamos de MBA, que na verdade são cursos de especialização, de extensão universitária. E eu tenho recomendado fortemente que, além disso aqui, faça também o mestrado. Até porque hoje já começou a se desenvolver a ideia... Hoje você defende o mestrado. O mestrado. Porque o mestrado, ele faz... Primeira coisa, 2 mestrados. Existe o mestrado para a academia e existe o chamado mestrado profissional. Ora, o que ele faz com você? Primeiro que as informações hoje são absolutamente massificantes, ou seja, a gama de informações sobre qualquer ideia que você tenha para defender alguma tese são enormes e estão no mundo inteiro, tanto na Rússia como nos Estados Unidos, em inglês, em várias línguas, então você tem que estudar muito. E ao mesmo tempo depois tem que pegar todo esse conjunto de informações e transformar numa tese. Quer dizer, essa capacidade de você, vamos dizer assim, reduzir situações, vamos dizer, é muito importante e isso você aprende. A pessoa que faz o mestrado, normalmente ele entra de um jeito e sai outra pessoa. No que diz respeito a, obviamente, aquela matéria, né, claro. Né? Mas realmente sai outra pessoa. Eu tenho, vamos dizer assim, recomendado fortemente, além de você fazer a tua pós-graduação, faça também o mestrado. E se puder, o doutorado. O doutorado já é um pouco mais longo. Hoje o doutorado está mais voltado para a academia, mesmo para ciências, né, com muitas profundidades, a aeronáutica, o petróleo, ou coisas desse tipo, são específicos, né? Mas eu diria que as empresas também, eu me lembro que há 20 anos atrás, quando a gente mostrava alguém com mestrado, elas não queriam, que achavam que tinham que pagar muito, que o camarada não era capaz de trabalhar com meros, vamos dizer assim, mortais. Hoje não. Hoje as empresas inteligentes, e são muitas, as empresas inteligentes têm mestrado, opa, vamos conversar. Derrotismo e medo de perder o emprego são fatores cruciais que abalam a produtividade. Num período como esse, como você tem analisado isso junto aos executivos? Olha, nós temos várias situações, né? Nós temos situações onde você tem uma situação desenhada e, portanto, todo mundo sabe que vai acontecer, né? Principalmente quando você está fazendo as consolidações organizacionais. A empresa A compra a empresa B, ou as duas se somam, ou B, ou, vamos dizer assim, outra, uma indústria de papeleira está comprando outra, e várias empresas. Quando você junta duas, além de você ganhar a posição de mercado, aumentar a produtividade, você tem normalmente como um dos grandes fatores o enxugamento das estruturas. E particularmente as estruturas diretivas, né? Porque embaixo muitas vezes as máquinas requerem que você mantenha o mesmo número de operários. Agora, quando você vai para os supervisores, vai para gerentes, diretores e 2 presidentes, não precisa 2 presidentes em 2 empresas, você vai sempre ter só um. E isso até, e muitas vezes, a fusão justifica até por esse ganho de escala que você está tendo. Então, é claro que em situações dessas, os homens que trabalham lá têm uma determinada situação. Sabem que isso vai ocorrer. E, obviamente, afeta, claro que afeta. Porque o indivíduo começa a pensar, né, na família, começa a pensar nos seus compromissos, nos seus sonhos que ele tinha e começa a tentar buscar uma alternativa para depois do dia D. Lógico, isso vai ser absolutamente natural. Já outras empresas, né, que hoje estão afetadas por, vamos dizer, circunstancialmente, economicamente, falando em função da crise, vamos chamar assim, eu vendia 100, agora estou vendendo 80, e obviamente não cabe a mesma estrutura. E todo mundo que trabalha na empresa percebe essa situação também, né?
Então, as empresas normalmente tendem ao seguinte, principalmente as empresas de médio porte, eles tendem ao seguinte comportamento. Primeiro, eu começo a não pagar o governo. E até por essa razão que está aumentando o buraco aqui, porque algumas empresas não estão conseguindo pagar os impostos. 2, eu deixo alguns fornecedores de lado, não pago eles. Só em último caso eu deixo de pagar salários. Normalmente isso. Então isso normalmente vai ocorrer. Quando começa com essa sequência, é claro que os empregados dessa empresa, eles vão estar com a orelha em pé e obviamente vão estar preocupados em que isso aconteça com eles. Então, qual é a solução deles? Bom, eu vou começar a ter que achar outra coisa. E não acho, e acho, não acho, isso acaba prejudicando o desempenho dele na empresa onde ele está. Isso só dificulta. Mais ainda, né? Quando você está nesta situação, nesse estado emocional, vamos dizer, teu humor cai muito e mesmo que você consiga entrevistas para uma nova posição, provavelmente teu desempenho será muito ruim, porque a tua autoestima está rebaixada com isso, fragilizou-se, ficou mais fraco, ficou mais pobre, né? E, verdade, infelizmente. Então você tem que buscar efetivamente, internamente. Eu tenho recomendado de vez em quando, obviamente eu tenho a minha fé, cada um tem a sua, né? Mas um ganchozinho com o sobrenatural pode ajudar muito nessas horas. Sabe, você falar com o seu Deus de algum jeito, isso pode ser extremamente significativo, isso pode te ajudar naquela hora crucial, naquele momento em que aquela frase que você não devia ter dito e disse, e aí perdeu o emprego por causa daquilo. Eu já vi isso acontecer várias vezes, né? Nesses anos todos, né? 30 anos fazendo recrutamento de seleção, muitas vezes o camarada disse, ele falou uma palavra, mas aquela palavra pegou tão mal o presidente da empresa que o camarada simplesmente ele não foi aceito. Então, vamos dizer assim, calma, é preciso ter calma. 2, comece a gastar menos. Obviamente tem que fazer economia, fazer com que o teu dinheiro estique mais. E mais ainda, se você foi despedido e está sem trabalho nesse momento aqui, trate de se acostumar a lidar com um negocinho que nós ocidentais não sabemos lidar bem. Um negocinho chamado ócio. Os orientais, eles lidam melhor com isso. Nós não lidamos porque aqui no Ocidente, o ócio está ligado à improdutividade, está ligado à incompetência, está ligado a erros, né, a julgamentos assim, muito negativos. Falta de proatividade. Falta de proatividade, é muito negativo isso. Então, trate de lidar isso. Algumas pessoas até me dizem assim, bom, Beto, eu fui despedido hoje, então agora vou tirar 30 dias de férias e depois eu volto e começo a procurar. Digo, grave erro. Porque sabe o que vai acontecer nos 30 dias de férias? Você simplesmente vai desacelerar, além de gastar, você não vai repor esse dinheiro, porque você já vai estar gastando, você ainda vai desacelerar. Portanto, a missão para quem está desempregado é, em vez de eu estar trabalhando para a empresa A 8, 10 horas por dia, eu vou trabalhar para o Bern, pessoa física, como profissional, durante 8, 10 horas por dia, para achar um novo emprego para o seu Bern. E haja disciplina, né? E haja disciplina, e tem que ter essa disciplina. Quem tem, normalmente alcança e alcança rápido. Ok. Bernet, obrigado pela aula, foi um grande prazer. Muito bom conversar um pouquinho aqui, dividir um pouquinho esses anos todos de vivência no mercado. Eu aprendi muito. A todos os profissionais que passaram de alguma forma nas entrevistas comigo, o meu muito obrigado, que cada um deles adicionou uma pedrinha. Todos eles deram alguns um pouco mais, outros menos, mas todos eles fizeram que aprendesse e pudesse chegar até aqui. Muito obrigado, um sucesso para todos nós. Paraná S.A. teve um momento ímpar de conteúdo hoje com Bernet Entchev, uma das grandes feras do capital humano e da gestão de pessoas no Brasil. Até a próxima semana.